Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo de concentração de soluções. E vamos iniciar com um exemplo. Imagine que nós tenhamos um produto desengordurante. Geralmente esses desengordurantes têm a substância carbonato de sódio. Nós temos aqui o ânion carbonato, CO3, com duas cargas negativas. E os átomos de sódio, dois átomos de sódio, cada uma com uma carga positiva. E esse desengordurante tem 4% em massa de carbonato de sódio e sua densidade é 1,2 grama por mililitro. Pois bem, qual é a massa de carbonato de sódio nesse frasco? Nós vamos resolver essa questão utilizando o método dos fatores de conversão, que às vezes também é denominado o método de análise dimensional, embora a análise dimensional não seja exatamente isso. Não importa. Esse método é muito importante porque com ele você vai poder resolver exercícios mesmo sem decorar, ou mesmo que num vestibular você tenha esquecido as fórmulas. Isso serve para química, serve para física também. Todo mundo tem que conhecer esse método. É um método usado internacionalmente. Então, vamos começar assim. A concentração de carbonato de sódio no desengordurante é 4% em massa. O que significa 4%? 4 por 100. 4%, 4 gramas por 100 gramas. Nesta aula e nas próximas, nós vamos usar um código solução SC cedilha, soluto ST e solvente SV. Então, lembrando, densidade da solução é massa da solução dividida pelo volume da solução. No caso, 1,2 grama por mililitro. Se você não lembrar da fórmula da densidade, resolve do mesmo jeito. Eu tenho essas duas quantidades, essas duas grandezas. Como é o método dos fatores de conversão? Ele é terrivelmente difícil. É assim, você multiplica. Se não der o que você quer, você divide. Esse é o método. Então eu vou multiplicar. O que eu quero? Eu quero massa, né? A questão pede qual é a massa de carbonato de sódio. Então eu vou multiplicar 4 gramas por 100 gramas e a densidade pela densidade 1,2 grama por mililitro. E o que eu vou obter? Corta a grama de solução com grama de solução, que essa aqui é a densidade da solução, e vai sobrar grama por mililitro. Eu não quero grama por mililitro, eu quero massa. Então não esqueça que tem mais um dado. O volume do frasco é 500 mililitros, meio litro. Vou multiplicar ou dividir esses 500 mililitros? Eu vou multiplicar, porque aí corta a unidade em mililitro e sobra que unidade? Grama, que é o que eu quero. Aí é continha, 24 gramas de soluto. A primeira unidade de medida de concentração de soluções que nós vamos apresentar trata-se da concentração em grama por litro. A fórmula é: concentração em grama por litro é a massa do soluto em grama dividida pelo volume da solução em litro. Embora a gente não vá utilizar essa fórmula. Como se prepara uma solução como essa? Bem, você vai pesar 5 gramas do sal, no caso sulfato de cobre pentahidratado, numa balança, jogar o conteúdo num balão volumétrico de 250 mililitros, completar com água, agitar até dissolver, você completa até a marca, quando chegar até a marca tem 250 mililitros. E qual será a concentração em gramas por litro? Observe que o volume foi dado em mililitros e queremos concentração em grama por litro. Então nós vamos necessitar de um fator de conversão. Cada litro tem 1000 mililitros. Então eu pego os dados, 5 gramas e 250 mililitros. Eu vou colocar grama multiplicando, porque eu sei que eu quero massa por litro. Então massa vai ter que ficar no denominador.
E eu não vou multiplicar por 1 litro por 1000 mililitros, porque senão vai ficar mililitro ao quadrado embaixo. Então eu vou inverter, eu vou escrever 1000 mililitros por 1 litro. Ora, multiplicar por uma fração invertida é o mesmo que dividir. Corta mililitro com mililitro, o que restou de unidade? Grama por litro, que é o que eu quero. Agora é fazer conta. 1000 dividido por 250 é 4. 5 vezes 4, 20. 20 gramas por litro. Outra forma de se medir concentração de soluções é usando a unidade mol por litro. Concentração em mol por litro, o símbolo da União Internacional de Química Pura e Aplicada é C minúsculo, mas se usa muito um M em escrita cursiva, de qualquer estilo, maiúsculo ou minúsculo. Em escrita cursiva, e é denominada também molaridade. Trata-se da quantidade em mol dividida pelo volume em litros. E a quantidade em mol, por sua vez, é a massa dividida pela massa molar. Sempre tomando cuidado para, se você quer calcular a quantidade em mol do soluto, é a massa do soluto sobre o volume do soluto. Vamos imaginar então uma solução preparada com 40 gramas de brometo de cálcio em 100 mililitros de solução. Qual é a sua concentração em mol por litro? Bem, o preparo é feito da mesma forma que nós vimos no exemplo anterior. Vamos utilizar um balão adequado de 100 mililitros. Quero 100 mililitros de solução. A massa molar, então, vai ser calculada multiplicando a massa de 1 mol de cálcio, que é 40, por 2 mols de bromo, que é 80. 40 mais 2 vezes 80, 200 gramas por mol. O fator de conversão 1 litro por 1000 mililitros eu vou inverter. Porque eu quero mol por litro, o litro tem que estar no divisor. Fica 1000 mililitros por 1 litro. A massa molar, 200 gramas por mol, eu também vou inverter, porque eu quero o mol em cima. Então eu escrevo 1 mol por 200 gramas, ao invés de 200 gramas por mol. E tem duas coisas que eu não quero aqui, mililitro e grama. Bem, aí tem os dados do problema. 40 gramas de brometo de cálcio foram diluídos em 100 mililitros. Então eu coloco 40 gramas no denominador, para cortar grama com grama. Coloco 100 mililitros no denominador, para cortar mililitro com mililitro. Que unidades nós vamos obter? Mol por litro, que é o que desejamos. 1000 por 200 é 5. 5 vezes 40, 200, dividido por 100 é 2. 2 mol por litro. Antes de prosseguir, vamos fazer um exercício. Shampoos utilizam cloreto de sódio para aumentar sua viscosidade. Fica mais grossinho. Considere a concentração média de 2 mol por litro de NaCl, que é o cloreto de sódio, em determinado produto. Qual é a massa de sal num frasco de 300 mililitros? E são dados os pesos atômicos 23 e 35 para o sódio e cloro, respectivamente. Em primeiro lugar, claro, foram dados os pesos atômicos ou as massas molares, você tem que calcular a massa molar. Lembra que massa molar, não interessa a unidade que o cara te der, tem que estar sempre em gramas por mol. Então, tem um sódio com massa 23, um átomo de cloro com massa 35, dá um total de 58 gramas por mol. Como o problema está pedindo a massa, eu vou manter 58 gramas por mol. Não vou inverter porque eu quero grama, massa no numerador. Esse dado 2 mol por litro, eu também não vou inverter, porque eu quero cortar a unidade mol. Mas ainda restou algo que eu não quero, que é litro. Bem, o frasco tem 300 mililitros. Gente, vamos recordar? Mili significa 10 a menos 3. Se você substituir mili por 10 a menos 3, você já transformou
É uma outra forma, sem usar aquele fator de conversão 1 litro por 1000 mililitros. Aliás, um aluno de segundo médio tem que saber que quilo é 1000, que milha é 10 a menos 3 e micro é 10 a menos 6. 300 vezes 10 a menos 3 litros, eu vou colocar no numerador para poder cortar a unidade litro e restar a única unidade que me interessa, a grama, porque o problema pediu massa. Faz continha, 34,8 gramas. Também podemos exprimir concentração de solução através de relações massa-massa. Observe que, como é massa dividida por massa, essas grandezas são adimensionais. Porque se você divide grama por grama ou quilograma por quilograma, é claro que tem que estar na mesma unidade, não vai ter unidade ao final. Nós temos porcentagem, que é massa do soluto sobre massa da solução vezes 100%. Como se calcula a porcentagem de qualquer coisa? Partes por milhão, que é massa do soluto sobre massa da solução vezes 1 milhão. Partes por bilhão, que é massa do soluto sobre massa da solução vezes 1 bilhão de ppbs. É claro que você pode resolver todos esses casos com a regra de 3 também. Vamos ver uma aplicação. Imagine um alvejante que apresente 2,5% de cloro ativo. Nós sabemos que não é exatamente cloro Cl2, mas é equivalente a isso. Pois bem, qual é essa concentração em ppm? Bem, usando a definição, o que significa 2,5%? 2,5 por 100. 2,5 gramas por 100 gramas. E por 1 bilhão de ppm, 1 milhão, perdão, de ppms, vai dar 25.000 ppm. Se quiser fazer por regra de 3, 2,5% quer dizer 2,5 está para 100% para 1 milhão x. Na verdade, todas essas grandezas são a mesma coisa. É que é mais conveniente, por exemplo, falar 2,5% que 25.000 ppm. Assim como é mais conveniente falar 10 ppm do que 0,001%. Mas no fim significam o mesmo. Vamos fazer um exercício, este agora do Enem. O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que, em uma usina de produção de álcool, 800 kg de uma mistura etanol-água, com concentração 20% em massa de etanol, foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa, e aí tem uma série de alternativas. Então, eu tinha 800 kg na mistura inicial, eu obtive 100 kg de álcool hidratado, então o resíduo tinha 700 kg. Vamos à resolução. Bem, a massa de álcool na solução inicial é 20% de 80 kg, ou 160 kg. A massa de álcool no destilado é 96% de 100 kg, ou 96 kg. A massa de álcool no resíduo é a diferença, 160 gramas na solução inicial, 96 kg na final, 64 kg no resíduo. E qual é a porcentagem, então, de álcool nesse resíduo? 64 kg em 700 kg vezes 100%, 9,1%. Para que você compreenda direitinho, na solução inicial nós tínhamos 800 kg de solução, 160 kg de etanol, portanto 640 kg de água. Massa do soluto mais massa
do solvente tem que dar a massa da solução sempre. No destilado, 100 kg no total de solução, 96 kg de etanol, 4 gramas de água. E no resíduo, vai ter que ser a diferença, né? 700 kg de resíduo, dos quais 64 kg são etanol e 636 kg constituem água. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula e cuidem-se.